Aqui vamos falar, claro, né, sobre o assunto do fim de semana, da semana e dos próximos dias, que agora é a decisão do STF de manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, e agora começam as movimentações políticas, jurídicas, de um dos casos mais tensos do país. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que acontece a partir daqui, quais são os próximos passos do processo, o que a defesa do ex-presidente deve fazer para reverter, minimizar os efeitos dessa decisão. Para explicar esse cenário, a gente conversa agora, como eu anunciei ali, com o cientista político Sérgio Praça. Boa tarde, Sérgio. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado, um prazer. Bom, na verdade, eu fiz várias perguntas ali, mas eu queria começar com uma outra, que é o seguinte: eu conversava agora com o nosso É uma repórter de máquina de Brasília. perguntas. Aqui o que não falta é pergunta, Sérgio. Mas o seguinte, como fica o cenário político agora, né? Porque eu falava agora com o nosso repórter de Brasília. E a movimentação ali, antes uma horda de pessoas que era movimentada pelo clã Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, ela foi diminuindo e diminuindo e diminuindo. O próprio Nicolas Ferreira, né, teve uma hora que falou: se o Bolsonaro for preso, esse país vai parar. E a gente não viu isso, né, acontecer. Claro, preso, que eu digo preventivamente, ele estava em prisão domiciliar, né? O que esse caso traz em termos de enfraquecer ou não, né, o poder político, o capital político de Jair Bolsonaro? Sérgio, como é que você está avaliando isso? Bom, ótima pergunta, né? Essa prisão é quase a culminação de um longo processo político de enfraquecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou, claro, né, após ele perder a chance de reeleição, né, após ele não conseguir ser reeleito, mas que teve como momento decisivo a sua declaração de inelegibilidade pelo TSE, né? Então, quando ele foi declarado inelegível, eu não lembro agora em que mês, em que ano exatamente foi isso, mas ali começou já assim esse processo de enfraquecimento, de retirada dele do cenário político para 2026. Muita gente na época, e aí eu não consigo explicar tão bem porquê, né? Tem um palpite, mas e posso falar depois, né? Mas muita gente na época acabou desconsiderando essa decisão, né? De, tudo bem, ele vai dar um jeito, vai ficar elegível, né? O judiciário vai dar algum jeito de deixar ele inelegível, a Câmara pode aprovar uma anistia e aí jogá-lo de volta ao cenário político formal, né? Mas cada vez isso parece mais longínquo, parece mais improvável. Então, essa prisão preventiva, né, meio bizarra, eh, em relação às circunstâncias, está sendo a culminação de um longo processo que vai se encerrar, é claro, né, acho que só na eleição do ano que vem, né, quando ou o Lula for reeleito ou quando outro nome da direita ou da centro-direita for eleito, que aí vai jogar, assim, o Bolsonaro pro freezer político por pelo menos mais uns bons anos. Ô Sérgio, ainda é sobre a questão das eleições no próximo ano, né? Depois a gente volta aqui até para saber de você o que a defesa do ex-presidente pode fazer nesse momento, mas já que a Maiara entrou nesse assunto, dando sequência ao mesmo. A gente já viu muitos cenários diferentes de eleição para a presidência desde que a votação votou, desde que o Brasil voltou a votar para presidente em 1989 na eleição do Collor. Aliás, a própria eleição do Collor é um bom exemplo aqui. O Collor não era tão conhecido no Brasil todo. Ele começou como um fenômeno naquele ano de 1989 e foi perdendo força, perdendo. Parece que quando ele estava ali próximo ao limite, né, de perder um pouco mais de força, ele consegue ainda no segundo turno ganhar a eleição do candidato do PT à época, que depois viraria presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente da direita e do centro-direita está preocupado porque não há uma definição do lado da direita, do lado da oposição, de quem será o grande rival, o grande adversário do presidente Lula na eleição do ano que vem. Até que ponto isso é negativo, pensando nesse cenário de 89 do Collor, onde talvez se ele tivesse feito campanha um pouco antes, ele teria perdido mais força ainda com o passar da campanha. Então, até que ponto é muito ruim essa indefinição do lado da direita? Eu não acho que né, pensando do ponto de vista estratégico para a direita, tá?
Eu não acho que é muito ruim, não, viu? A gente está em novembro, né? Fim de novembro, daqui a pouco é dezembro, Natal, a gente esquece um pouco a política, tem votações do Congresso e tudo, mas a campanha de fato começa por volta de fevereiro, né? O famoso depois do Carnaval. E eu acho que a direita já tem um nome, enfim, nos últimos meses, que se consolida como predileto, que é o do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Eu acho que talvez não exista ainda digamos, um consenso, né? Especialmente por conta da família Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, mas que vão ser escanteados à medida que os próximos dias e semanas se passarem, né? A gente tem uma eleição no ano que vem e nem o Eduardo Bolsonaro vai ser candidato, nem o Jair Bolsonaro vai ser candidato, Flávio Bolsonaro provavelmente candidato ao Senado, a Michelle sabe-se lá, né? Talvez seja vice ou até seja candidata própria, né? Isso até é uma possibilidade, mas certamente não vai ser uma candidata, digamos, da maioria da direita, né, ou de consenso da elite política da direita. Eu acho que não é enfim, extremamente necessário definir um nome logo, antes do fim do ano, para disputar contra o PT, contra o Lula. Né? Isso pode levar algumas semanas ainda, sem muito prejuízo para o candidato da direita. Né? O Tarcísio já sofreu diversos reveses aqui, tem críticas que eu acho, né, algumas muito justas, outras nem tanto, né, em relação a ele, né, em relação à sua figura política. Então, a meu ver, também ele mostra, acho que uma certa resiliência, né, ele passou por situações ruins, passou naquela questão do tarifaço, ele foi, né, talvez ele tenha até tentado fazer o certo, mas pegou mal para ele, mas está sobrevivendo, está num cargo muito forte, que é o governo de São Paulo, né? O que lhe garante mídia, relevância, que outros pré-candidatos, né? Como o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior lá do Paraná, não tem. Então, eu acho que esse cenário, na verdade, hoje, né, pensando, né, 24 de novembro de 2025, eu vejo como favorável para o Tarcísio e favorável para a direita de modo geral. Né? Eu acho que o governo Lula vai chegar mais fraco do que se pensa. Mas desculpa, vocês nem tinham perguntado exatamente isso. Eu fui, eu fui falando. Não, mas era essa pergunta que eu ia fazer mesmo. A hora que você citou ali o Tarcísio, eu ia te perguntar quem que surge, né, com o nome ali. Mas só pra gente terminar mesmo, o que é agora? O que a defesa do Bolsonaro pode fazer, né? Ele continua ali preso, claro, é um quarto ali e tudo, mas ele tá privado de liberdade e não é na casa dele, né? O que resta a fazer agora pra defesa do Bolsonaro tentar reverter essa situação? Olha, eu acho que mais ou menos o mesmo que eles têm feito nos últimos dias, né, nas últimas semanas, que é o melhor argumento que a defesa tem, que é o estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro. Né? Acho que se há alguma maneira de convencer o judiciário de que ele merece prisão domiciliar, ou que ele. Na verdade, sim, o melhor jeito não é convencer o judiciário de que ele merece prisão domiciliar. O melhor jeito é convencer o judiciário de que a prisão domiciliar é absolutamente necessária para que ele não morra, né? Para que ele sobreviva. Como vão conseguir convencer o judiciário disso, ou por que meios, eu não sei, mas acho que o melhor argumento é esse, né? Não nenhum argumento de ditadura ou de falta de democracia ou injustiça, né? Acho que o argumento médico, se algum argumento der certo nesse sentido, acho que vai ser o argumento médico. Muito bem, a gente conversou com o Sérgio Praça, cientista político, né? E aí sobre essa questão também do atendimento médico, o próprio Alexandre de Moraes, né, garantiu ali um atendimento. A médica do Bolsonaro esteve ali na carceragem também. Não deve ser um argumento que vai ser aceito, porque ele está tendo ali, né, toda a assistência médica que ele precisa, segundo ali, né, a decisão do ministro. Eu quero muito te agradecer, viu, Sérgio Praça, pela participação aqui com a gente. Sempre espaço aberto para você. Um abraço. Eu que agradeço, só chamar. Abraço. Abração, até mais. 3 horas e 7 minutos, a gente vai agora.